Hoje, o secretário do Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, adiantou ser natural que os cortes aconteçam em duas pastas, saúde e educação. E a Larissa Rodrigues tem outras informações. Larissa. Oi, gente, boa tarde para vocês, para quem acompanha a gente. Essa informação foi dada durante entrevista coletiva que o Ministério da Economia explicava aquele contingenciamento, ou seja, bloqueio de cerca de 6,7 bilhões de reais no orçamento desse ano. Segundo o Ministério, então, o secretário, que foi o responsável por passar essa notícia, seria natural que os cortes sejam, então, mais em educação e em saúde, já que essas pastas já têm naturalmente um orçamento maior. Mas Esteves não quis explicar quanto vai ser de bloqueio nessas duas pastas, nem quais outras pastas serão, então, também terão seu orçamento reduzido. Mas a gente lembra que a expectativa é que até sexta-feira se saia no Diário Oficial da União todos esses detalhes, explicando quantos bilhões serão bloqueados em cada pasta no orçamento geral do país. O Esteves Colnago também disse durante essa entrevista, fez algumas expectativas do que a gente vai enfrentar no orçamento do ano que vem. Lembrando que até o dia 31 de agosto, o Palácio do Planalto envia aqui para o Congresso Nacional esse orçamento do ano que vem. E segundo, mais uma vez, o Ministério da Economia, o Auxílio Brasil, ano que vem, deve ser de R$ 400, não tendo, então, uma expectativa, ao menos por enquanto, de continuar em R$ 600, já que a partir de agosto vai ser, sim, em R$ 600, depois da aprovação daquela PEC dos benefícios. Lembrando, então, que é como um orçamento de casa, já que surgiu novas despesas ali, segundo o governo, precisa cortar em outras áreas. Essas despesas novas, que não havia antes uma expectativa no orçamento, são, por exemplo, a aprovação de uma proposta aqui pelo Congresso Nacional, uma PEC conhecida como PEC do piso dos enfermeiros, que prevê um valor mínimo para os enfermeiros. Teve também a questão da lei Paulo Gustavo, que é aquela lei que prevê um montante ali de 4 bilhões para o setor cultural e, por isso, então, tem essa expectativa nova do governo ter que tirar 4 bilhões para poder bancar tudo isso. E lembrando, claro, também que nos últimos dias tivemos a aprovação dessa PEC dos benefícios, que traz não só esse aumento aí no Auxílio Brasil, como aquele auxílio caminhoneiro e outros benefícios aí para a população. Eu volto com vocês. Tá certo, Larissa. Obrigada pelas suas informações sobre esse corte no orçamento que foi anunciado com mais detalhes mais cedo. E a nossa analista de economia, a Priscila Yazbek, acompanhou essa coletiva que aconteceu do secretário do Tesouro e Orçamento também e conversou com economistas. Ela traz uma análise e informações sobre o impacto desses cortes. Vamos ver. O que o secretário disse, né? Que é natural que os bloqueios aconteçam em ministérios como Saúde e Educação, porque são os ministérios que têm o maior orçamento. Mas disse que os detalhes de quais projetos ou quais serviços dentro do Ministério de Saúde e dentro do Ministério de Educação que vão ser cortados vão vir posteriormente em um decreto, né? Estava até trocando alguma ideia aqui com alguns economistas, estava falando também com o Murilo Viana, que ele falou que isso demonstra que o governo deve estar com dificuldade, inclusive operacional e política, para viabilizar esses bloqueios, né? Por isso que esses detalhes ainda não vieram nesse momento, vão vir posteriormente num decreto. Ou seja, a máquina pública, a gente já vinha falando aqui, está operando num custo mínimo. Então é muito difícil para o governo conseguir apertar ainda mais a máquina pública e esses ministérios que já estão com um orçamento muito apertado para conseguir acomodar esses gastos. Com isso, o bloqueio neste ano já chega a 12,7 bilhões. Por que esse bloqueio foi feito? Por causa de gastos que não estavam previstos com a Lei Paulo Gustavo, que são verbas para a cultura, e também por causa do piso salarial dos agentes comunitários de saúde. Eram gastos que o governo tinha vetado, mas o Congresso derrubou esses vetos. Então, para conseguir acomodar essas despesas dentro do orçamento, o governo precisa fazer um remanejamento. Muito bem, vamos chamar o Leandro Rezende, que tem um aspecto de ordem política, né, Leandro? Tem esse desafio agora, de curtíssimo prazo, né? Como é, o dinheiro não nasce em árvore, né? Como é que você faz para resolver? Você tem uma quantia e vai ter que trabalhar com ela. Só que no ano que vem, se você pegar aí, por exemplo, entrar na política, né? Tanto o Lula como o Bolsonaro, ambos disseram que se vencer a eleição, manteriam o Auxílio Brasil no valor de R$ 600. Como é que vai ficar?
Pois é, pelo que disse o secretário hoje, nessa coletiva que a gente detalhou há pouco, o secretário disse que, por enquanto, não tem Auxílio Brasil de R$600 previsto para 2023, não. O Auxílio Brasil é um programa social fundamental para um país que tem milhões de pessoas passando fome, como é o nosso país, e é um programa de R$400, mas por autorização, né, por decisão do Congresso Nacional, foi promulgada uma proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC dos benefícios, PEC kamikaze, PEC como se quiser chamar, mas que de fato ela impacta na vida das pessoas ao dizer que até dezembro deste ano o Auxílio Brasil, em vez de 400, vai custar R$600. E claro que o secretário hoje foi perguntado se esse valor continua para 2023. E o que ele diz exatamente é que o marco legal vigente, né, não apresenta os R$600 para o próximo ano. Há uma determinação nisso que ele chama de marco legal de que vai ser R$400 o valor do Auxílio Brasil. Ele acha que não vai ter mudança e que quando esse projeto de lei orçamentária chegar no Congresso Nacional, vai prever Auxílio Brasil no valor de R$400 para 2023. Então, seja lá quem vença as eleições, o problema está desenhado, porque o Auxílio Brasil vai ser pago no valor de R$600 até o mês de dezembro, mas a partir do mês de janeiro, pela previsão do secretário, a partir do mês de janeiro esse valor volta para R$400. Então, como é que você vai fazer com as milhões de famílias que vão receber esse benefício e de dezembro para janeiro cortar R$200 da vida delas? Então, esse é algo que, sem dúvida, se trata, né, de um dos principais problemas que o próximo ocupante do Palácio do Planalto vai ter, seja ele um novo mandato do presidente Jair Bolsonaro, seja a chegada de um novo presidente, porque você vai ter um contingente imenso de pessoas que vai ser, primeiro, incluída no Auxílio Brasil. Eu conversei recentemente com a Iris Rezende, que é secretária de Assistência Social do Rio Grande do Norte e coordena o grupo de secretários de Assistência Social da região Nordeste. E a avaliação que ela faz é de que tem muita gente ainda que está na fila do Auxílio Brasil. E esse crescimento do valor pago no programa vai, evidentemente, não resolver o problema da fila, na avaliação dela, mas fazer com que mais gente mais gente receba esse dinheiro. Então você vai ter uma gama de pessoas que, além de estar recebendo em dezembro um valor, em janeiro outro, você vai ter uma gama de pessoas que não recebe nada agora, vai receber R$600 do governo. É um problemão, está desenhado e está contratado. É uma discussão que certamente o Congresso Nacional ainda vai ter que fazer e que certamente vai dar muito pano para a manga também. Com certeza, Leandro. E aí a gente vê, primeiro, a liberação de bilhões para a PEC dos benefícios e agora o governo parece que está contando moedas, e ainda mais para áreas importantes como saúde e educação. Obrigada, Leandro. Você volta já já a conversar com a gente sobre outros assuntos também.